Eu queria comentar as observações feitas por dois ouvintes, nesse caso, não são leitores do site da Carta, a respeito, uma observação do Alexandre Ferreira, que aliás uma pergunta que ele fez a respeito dos austríacos, né, da escola austríaca. A escola austríaca tem uma importância muito grande, né, no debate econômico, que se prolonga até hoje, porque muitas das reformas ditas neoliberais seguiram, digamos, os cânones propostos pelo Hayek, né, que era mais que um economista. O Hayek era um pensador da sociedade, né, ele tem 3 volumes sobre direito, normas, etc., e economia. Os livros dele de economia são bastante interessantes, porque eles se contrapõem aos modelos que ele detestava, né, que ele chamava de charlatanismo, a pretensão científica da economia, né. Ele achava que isso tem uma influência muito grande da escola histórica alemã, provavelmente, né, de considerar que a economia pertence a um outro ramo do conhecimento que não se compadece dos princípios da chamada ciência exata, sobretudo da física newtoniana, né? Então, ele olhava o mercado como se fosse um processo de aquisição de conhecimento, de inovação. Por isso ele tinha grande admiração pela liberdade dos indivíduos, né? Ele achava que não era bom coartar isso, abafar, para permitir com que a única maneira, que ele dizia, que uma economia moderna tem de se desenvolver. E ele tinha uma rejeição muito grande à intervenção do Estado na economia, ainda que depois, mais tarde, ele reconhecesse que é preciso que o Estado, pelo menos, que é um Estado liberal, né, Estado que toma conta do funcionamento da economia dos indivíduos sem afetar o seu comportamento, sem querer intervir no seu comportamento. Tem algumas coisas na escola austríaca que são interessantes. Tem um debate dele com o Keynes, depois que o Keynes publicou o Tratado da Moeda, em que ele faz uma crítica importante, que o Keynes responde, e depois o Keynes, que era um aristocrata e tinha, às vezes, desprezo pelo interlocutor, ele mandou o Sraffa responder o Sraffa, que é também um grande economista, responder para o Hayek, né? Mas, fundamentalmente, o que o Hayek via, que o que é curioso, apesar de ele olhar o processo social dessa maneira, né, dessa maneira mais interessante do que o modelo de equilíbrio geral, que só tratava para dar uma estrutura, digamos, entre aspas, científica, tratava os homens exclusivamente como racionais, né? A postulação do Hayek não era bem essa, era que os homens eram sim seres racionais, mas que eles eram capazes de romper com o estado atual das coisas para inovar, para criar coisas novas, né? Daí que o Schumpeter tira a ideia do empresário inovador, é daí mesmo, é desse ambiente, não é a mesma coisa, mas o Schumpeter trabalha com a ideia de um fluxo circular, que é rompido constantemente pela ação do empresário inovador, né? Então eles têm uma visão rica do capitalismo, né? Ainda que o Hayek tenha sérias objeções ele não entendeu direito o papel do dinheiro, sempre teve dificuldade de entender o papel do dinheiro como forma geral da riqueza no capitalismo. Teve dificuldade, e ele considerava, por exemplo, artificial a criação de riqueza nova pela expansão do crédito, né? Tinha grande preocupação com o funcionamento do sistema de crédito, assim como tinham outros, como o Wicksell e o próprio Keynes do Tratado da Moeda. Depois o Keynes abandonou isso, né? Mas ele sempre teve uma certa dificuldade para lidar com a natureza ambígua do dinheiro no capitalismo, né? Que era um objeto de perseguição de todos, né? E ao mesmo tempo é um bem público o dinheiro. Então esse conflito é muito difícil de resolver, e me parece que o Hayek, um homem muito inteligente,
não tinha facilidade para lidar com essas ambiguidades, né? Em geral, os economistas não têm dificuldade para lidar com a ambiguidade, para dizer uma palavra mais pesada, com a contradição, né? Salvo um deles que é considerado uma espécie de réprobo, né? Um tal de Karl Marx, esse lidava com isso. Agora os outros, o Keynes também não tinha dificuldade não, porque ele era capaz de afirmar duas coisas que se contradiziam ao mesmo tempo e depois mudar de opinião, como ele disse uma vez, quando indagado na Alemanha, o senhor disse uma coisa diferente há 2 dias atrás, e agora eu falei, mudei de opinião porque as circunstâncias mudaram, né? Então, Keynes era um homem muito acima dessas controvérsias, muito acima do seu tempo. Mas o Hayek é digamos, é um exercício precioso ler o Hayek para compreender essa visão do capitalismo que é rica também, ainda que do meu juízo não seja a mais adequada.